dia de recebermos Mário Sabino aqui no Contexto. A gente já até deu uma iniciada no assunto aqui, tinha perdido o contato com o Sabino, iniciamos o assunto, mas temos Sabino agora. Sabino, muito boa tarde, bem-vindo. Oi, Neila, tudo bem? Como foi de férias? Tudo bem, foi ótimo, graças a Deus, renovada, pronta para recomeçar agora 2026, pré-carnaval e continua aqui durante o ano. Graças a Deus, seguimos aí. E hoje é dia de falar de transparência. Vamos te ouvir sobre transparência. Bom, a transparência não existe, né? O que existe é opacidade no Brasil. É verdade. Não é assunto, né? Você veja, a gente acabou de ouvir aí uma análise, né, do quadro eleitoral e é isso. A corrupção não é assunto, deixou de ser assunto político, né? Até porque está todo mundo enrolado, né? Então você vai ter aí, provavelmente, um presidente que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro e teve as suas condenações anuladas. Então vai ter este presidente concorrendo à reeleição. E do outro lado, você tem um sujeito das rachadinhas. E ninguém fala nisso, não é assunto. E não vai ser assunto, o que é mais extraordinário. Olha, Neila, essa divulgação hoje do índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional é um desastre para o Brasil. É um desastre ferroviário, porque nós continuamos sendo um país da sem vergonhice. E o que é mais triste é que agora você tem o judiciário também tragado pelo lamaçal. Até então, o judiciário ele ficava na borda do Mar de Lama. Agora está dentro do Mar de Lama. Tá? No caso, o Master, né, trouxe 2 ministros do STF para dentro do Mar de Lama, porque, continua sendo inexplicável porque a mulher do ministro Alexandre de Moraes firmou um contrato com o Banco Master, responsável pela maior fraude financeira da história brasileira, um contrato de 129 milhões de reais. Continua inexplicável todo esse esforço do Dias Toffoli para tentar livrar o Vorcaro de punição. Então, assim, o Banco Master, o escândalo do Banco Master trouxe o judiciário para o Mar de Lama e isso está exposto no relatório da Transparência Internacional. Veja, não vamos esquecer que esse enrosco do judiciário nesse índice de percepção da corrupção começou em 2024. Logo depois que o relatório relativo a 2023 foi divulgado, o índice foi divulgado, o ranking, o Dias Toffoli determinou que a Transparência Internacional fosse investigada por suposto recebimento de dinheiro público proveniente de acordos de leniência no âmbito da Lava Jato. Quer dizer, uma evidente retaliação ao fato de ele ter sido citado no relatório que acompanhou o índice de 2023, relativo a 2023, ele foi citado porque ele anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht e suspendeu a multa que a JF tinha que pagar. Aquela multa de 10,3 bilhões de reais que acabou sendo cancelado. Então, porque foi citado no ranking, no relatório que acompanha o ranking, o Dias Toffoli resolveu retalhar a Transparência Internacional. E de lá para cá, piorou, porque agora você tem ministros do STF no meio da confusão mesmo, né? No caso do Banco Master. Então, é uma situação que vem se degradando a cada ano. É um índice de percepção da corrupção, mas que bate efetivamente com o nível de corrupção.
Esse ponto é importante destacar. Não é que a percepção da corrupção brasileira ela está descolada da realidade da corrupção brasileira. Está muito claro. Basta olhar o noticiário. Então, você tem o INSS, o escândalo do INSS, que empalidece e comparado ao escândalo do Mastro, em termos de volume de dinheiro, né? Pelo que veio até agora, e pelo grau de autoridade envolvida. Você também tem, obviamente, o escândalo das emendas, que continua, que foi praticamente institucionalizado no Brasil, né? Dinheiro que vai, você não sabe para onde, né? Esses deputados mandam lá para os cafundó a título de financiar projetos, assim, assado, e não financiam nada, vão ser eles próprios, e aí continua sendo bilhões e bilhões. Você também tem um crime organizado infiltrado já no Estado brasileiro. Então é uma beleza o que a gente viu. Uma beleza. E isso tudo não é assunto, deixou de ser assunto de campanha eleitoral, deixou de ser assunto fora do âmbito da imprensa. Você não vê mais, ou os cidadãos estão anestesiados ou eles não estão conformados. E há um momento muito preciso em que isso começou a ocorrer, que é o desmantelamento da Lava Jato, perpetrado pelo STF com um auxílio inestimável da imprensa brasileira, de boa parte da imprensa brasileira. É muito desolador, né? Esse cenário que nós temos hoje. Fala em Lava Jato, tem um ponto extremamente importante que liga as eleições de 2026, que é o candidato Lula. Também temos que lembrar que o presidente Lula foi preso no âmbito aí da Lava Jato, foi liberado também no âmbito da Lava Jato que foi lavada, né? Lavada e escorrida. O ministro Dias Toffoli, que também estava no meio, lavou e escorreu aí as prisões, as condenações aí, principalmente do que se referia a JBF, JF, multas altíssimas que você citou aí. Inclusive, Sabino, que a gente ligou há pouco tempo, houve essa relação aí das multas da JBF com o caso do resort Itaiaia e dos irmãos do Toffoli e do resort que fica lá no sul do país. Então, está tudo interligado, a gente acha que não, mas tudo interligado, inclusive agora com o Banco Master. Veja, no fim de semana veio à tona, quer dizer, abriu-se mais ainda, né, essa história, né, que ainda está muito fechada, desse resort dos irmãos do Toffoli, né? Agora a suspeita de que a empresa dos irmãos do Toffoli prestava consultoria. Consultoria é uma palavrinha, Neila, muito bonita, ampla, né? Muito estranha no Brasil, né? Porque ela abriga todo tipo de safadeza. Essa que é a verdade. Então, há desconfiança, inclusive, de que esta empresa dos irmãos do ministro Dias Toffoli recebia pagamentos mensais de escritórios de advocacia. Veja, isso tudo ainda está no plano da suspeita. Foi noticiado. Mas, muito provavelmente, se a Polícia Federal investigar a fundo, e ela está investigando, a despeito de todas as tentativas de abafar o caso, a Polícia Federal está fazendo seu trabalho. Enfim, se a Polícia Federal investigar a fundo, pode ser que se descubra algo muito, muito, muito mais grave do que já veio à tona. Você entende? E aí, eu quero entender o que acontecerá com os implicados. Se haverá uma reação no plano institucional. Porque, até agora, o que nós estamos assistindo é um
há um profundo desprezo pelas regras do jogo democrático. Aquilo que aconteceu na semana passada no STF é espantoso. Quer dizer, o presidente do STF vai e fala que é preciso haver um código de conduta, e na sessão seguinte, 2 ministros do STF, e não por acaso os 2 estão implicados de alguma maneira com o Banco Master, esses 2 ministros partem para o contra-ataque, dizendo que não é preciso código de conduta. E muito, muito preocupados com os aspectos financeiros e comerciais da atividade jurídica, ou paralelas, né? Essas atividades paralelas à atividade jurídica. É espantoso. Tudo isso é completamente fora de esquadro. E aí, voltando ao relatório da Transparência Internacional, do Índice de Percepção de Corrupção, isso está lá, está espelhado, né, na nossa posição vergonhosa nesse índice. Nós estamos na 107ª posição, é preciso que se repita, entre 182 países e territórios que fazem parte desse índice. É uma posição horrível, péssima. E, muito provavelmente, se o caso do Banco Master for abafado, nós pioraremos, né, na nossa posição neste índice. Muito, muito coerentemente. Então, eu reafirmo aqui que a percepção de corrupção no Brasil, ela se casa perfeitamente com a corrupção que existe no Brasil. Eu acho até que a corrupção que existe no Brasil talvez seja até pior do que a percepção que nós temos dela. Porque, afinal de contas, nós temos uma população muito mal informada. E a gente começa o ano eleitoral com a ministra Carmen Lúcia, que ainda é presidente, porque isso vai mudar também neste ano, que ainda é presidente do TSE hoje, apresentando um código de conduta para os presidentes dos tribunais regionais eleitorais, para os TREs, tribunais regionais eleitorais de todo o país. Ela, sim, estava ao lado do ministro Edson Fachin para a criação de um manual de conduta para o STF. Era a única que estava ao lado do ministro Edson Fachin para a criação desse manual de conduta, a única entre os outros 7 ministros, né, um total de 10 ministros. Ela e o ministro Edson Fachin eram favoráveis. Depois daquela ridícula atuação do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, como você disse, muito mais preocupados com a atuação dos ministros de forma econômica do que judiciária, do que jurídica, do que na sua atuação ali como ministros, como juízes. O ministro Edson Fachin acabou desistindo, desmarcou lá o almoço que teria no dia seguinte, porque sabia que seria um fracasso. E ele que foi achacoalhado pelos 2 ministros no dia anterior ao almoço que ele tinha marcado para falar desse assunto. Então, hoje, a ministra Carmen Lúcia apresenta o manual de conduta para os tribunais regionais eleitorais. Nesse caso aí, ela vai conseguir, a gente vai falar mais sobre isso nesse assunto. Mas se a gente for elencar mesmo, Sabino, do ano passado para cá, só do ano passado para cá, o que a gente tem de aspecto vergonhoso nesse país, só do Banco Master, ministro viajando de jatinho, esposa de ministro ganhando aí contrato milionário, ministro com resort, com ligação também com o Banco Master, agora aumento salarial expressivo para os servidores do alto escalão da Câmara e do Senado. E agora a gente vê o presidente da Câmara, Hugo Mota, querendo aprovar a escala 6x1 para tentar apaziguar os ânimos da população, que viram nisso um grande absurdo. Então, isso aí é pouco que eu estou dizendo. Então, esses grandes absurdos do ano passado para cá, só do final do ano passado para cá, transparência não existe. Transparência. Então, de fato, o mínimo do mínimo, e aí eu estou dando a minha opinião, o mínimo do mínimo seria, de fato, um código de ética e de transparência para os ministros da Suprema Corte, que, pelo visto,
nem isso sabem fazer. Não sabem fazer o seu trabalho com transparência, não sabem dizer o valor que recebem por uma palestra, não sabem dizer quem paga pelos eventos que eles fazem em Portugal, na Espanha, seja onde for, quem patrocina. São servidores públicos, Sabino, eles não deixam de ser juízes que prestam trabalho para nós enquanto população. Apesar de não serem eleitos por nós em urnas, né, serem escolhidos pelo presidente da República, eles cumprem um trabalho para a gente, para mim, para você, para quem está nos assistindo. Mas não são transparentes. E ai de nós de questionarmos. O que nós estamos assistindo é um aspecto mais vulgar do patrimonialismo, né, brasileiro, que foi apontado lá atrás pelo Raimundo Fauro, no livro Os Donos do Poder, apropriação privada do Estado. Isso é o patrimonialismo. E é exatamente esse vício brasileiro, essa distorção brasileira, que resultou nessa pouca vergonha que estamos assistindo. Nunca foi tão evidente, né? Perdeu-se, de fato, qualquer pudor nessa apropriação, né? Veja também o que aconteceu no STF, que validou o aumento em 1/3 de penas do crime contra a honra de funcionários públicos e autoridades. Eu abordei isso na semana passada na minha coluna. Eles validaram aquela frase lapidar, né, brasileira, que é você sabe com quem está falando, né? Que mostra a hierarquia perversa que perpassa a sociedade brasileira. Então você tem cidadãos cuja honra vale mais do que a honra de outro. É um completo nonsense. Então, tudo isso faz parte deste fenômeno que nós estamos assistindo, de uma exacerbação do patrimonialismo, né? A mais completa falta de pudor das autoridades brasileiras na apropriação do Estado, na corrupção. Eu nunca vi, e insisto aqui para finalizar, e incrivelmente, ou talvez até crivelmente, incrível e crivelmente, em os dois aspectos, este não é um assunto da campanha eleitoral brasileira. Por quê? Deveria ser, né? Obviamente, é um grande problema. A corrupção, na minha opinião, é o maior problema. Ela está na raiz dos demais problemas brasileiros. E isso não é uma visão moralista, é uma visão muito, muito prática. Basta ver o volume de recursos que é sugado pela corrupção brasileira, que deveria estar sendo aplicado em saúde, educação, segurança, etc. E isso deveria ser assunto, mas não é, porque os protagonistas dessa corrupção, dessa apropriação indébita do Estado brasileiro, são candidatos. E seguimos nas eleições 2026. A coluna do Mário Sabino está lá no portal metrópolis.com. O corte dele segue aqui no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Sabino, muito obrigada pela análise e pelos apontamentos aqui no nosso contexto. Eu que agradeço. Tchau, Neila. Tchau, tchau. Até a próxima.